e começar já trabalhando algumas reflexões que são importantes, eu acho que são necessárias para esse momento histórico que estamos vivendo. Ontem estive na manifestação, estava lá em volta do trio, ouvindo os governadores, ouvindo até mesmo o prefeito de São Paulo se manifestar, e eu percebo que existe sim algo muito especial que move até os interesses mais secundários e a turma do Centrão que se arrasta. A turma do Centrão nunca vai estar na velocidade que a gente quer. Mas ontem a gente tem um fiozinho de esperança sobre, independentemente das razões que levam eles a levantar a bandeira que nós levantamos, a levantar as pautas que nós levantamos contra um ativismo judicial perverso e criminoso, contra um Supremo Tribunal Federal que persegue, que manipula, que controla, que ataca, que vilipendia a Constituição e o povo brasileiro. Mais importante do que tudo isso tá virando bandeira política. É isso. Eu não preciso e nem quero que o Moro dê entrevistas falando como a Karina Michelin fala, ou como eu falo aqui no programa, como a gente se expressa. Eu vi uma entrevista dele para Pleno News e achei daquele jeito. Míseras palavras, fracas, sem jaez, sem força, sem convicção. O Moro, infelizmente, não tem convicção para falar sobre liberdade de expressão. Qualquer que seja o motivo, enquanto ele estiver no mesmo caminhão, do lado da nossa bandeira, eu fico com a esperança renovada que sim, por mais que encarem isso com qualquer tipo de oportunismo político, estava ele, estava o Ciro Nogueira, estava o Ronaldo Caiado, que eu desci a lenha recentemente, critiquei demais a postura em cima do muro dele, não é nem em cima do muro, uma postura que eu considero nojenta, asquerosa, ignorando a dor e o sofrimento das famílias que são perseguidas e massacradas pelo Supremo para servirem de exemplo dentro de um contexto de uma condenação praticamente inevitável do Bolsonaro, porque a Suprema Corte tem o Bolsonaro como a meta. A meta deles é o Bolsonaro, e eles vão massacrar o máximo de pessoas que eles puderem no meio do caminho para deixar o recado. E então, Caiado, seja bem-vindo. Eu quero um pouco mais. Posso ouvir um pouco mais de você? Posso cobrar um pouco mais de você? Uma postura de homem honrado? E percebam uma coisa, tá? É importante colocar isso em perspectiva para quem está nos ouvindo. Essa manifestação da anistia, ela no fundo, não é sobre anistia. Tecnicamente, ela é uma forma extremamente clara e objetiva de desnudar os abusos que vêm do Supremo. A gente está pedindo anistia para um grupo de pessoas que não deveria ser julgada no STF, nunca deveria ser julgada por meio de uma ação penal pública incondicionada. A gente está falando de GCRIM, a gente está falando de cesta básica e 10 horas de trabalho comunitário para quem chegou para depredar patrimônio. É isso. Qualquer coisa além disso, 1 ano de prisão, 10 anos de prisão, prisão preventiva durante 2 anos, sem acesso aos autos, sem acesso à ampla defesa, o advogado com todas as suas prerrogativas vulneradas. Aí a ordem judicial, no fundo, não tem nada de judicial ou jurídica, ela é abusiva. A sua natureza, a sua essência é abusiva. E ela tem que ser anulada. Agora, a gente só está falando de anistia porque a gente está falando de abuso de poder do Supremo. A gente só está falando de anistia como um recurso do Congresso Nacional para também tentar mostrar força numa queda de braço com o Supremo. E agora o Centrão está embarcando? Ótimo.
Embarque. Bem-vindos. Bem-vindos, todos do Centrão. Bem-vindos. Mas a gente precisa de convicção. Porque também eu não gosto desse negócio do Caiado falar numa semana para a CNN e passam 3 dias, 4 dias, 6 dias, uma semana, e o quê? São convicções que flutuam também? Biruta de aeroporto. Para onde o vento bate, ele vai. Tem ganho político, eu vou. Vem. Não tem problema vir pelo ganho político. As pessoas não são tão idiotas assim. As pessoas enxergam. As pessoas sabem. Tem um tino. Tem uma sintonia fina. Porque não adianta, Caiado. Você tem que mostrar que você realmente acredita no que você está falando. O que me garante que você vai lutar no bastidor por essa pauta? Ou por uma pauta reformista do STF? E no caminhão, legal, palminhas, todo mundo lá, uau, foto. Foto, redes, foto. Agora, você está realmente imbuído desse espírito republicano para lutar pelo povo? De verdade?